isso, você tem uma missão quase impossível, que é superar essas duas palestras, meu amigo. Então, boa sorte para você. Deixa eu só, antes de comentar, a minha aula deve ser mais breve, deixa eu só contar uma historinha para os que estão escutando e para a Elizabeth e para o André. Já tem muitos anos que o Kikuchi sempre faz pegadinhas comigo, é recorrente, são recorrentes as pegadinhas que ele faz. E hoje ele fez mais uma, ele deixou a minha aula por último, depois de duas aulas absolutamente excepcionais, sendo que eu tenho o objetivo de acrescentar alguma coisa na aula dos colegas. Nós vamos ver se eu consigo, né? Um cirurgião vascular pé rapado, depois de duas aulas brilhantes aí, igual nós vimos, mas vamos ver se eu consigo ajudar em alguma coisa. A minha tela de vídeo está toda hora entrando aqui, eu vou ver se não vai me atrapalhar. Então, o que me coube falar hoje é sobre o manejo da trombose e da embolia pulmonar, na verdade, o tromboembolismo venoso, na gestação, com relação ao uso de anticoagulantes e no aleitamento. A Elisabetta já falou muito bem de todas as mudanças que existem na gestante, ficou muito claro, né? Existem outros dois fatores aqui que também não estão colocados, que são as alterações hormonais, o acréscimo de progesterona e o aumento dos níveis de estrógeno, a progesterona aumentando até a 10ª, com certo platô, e a partir da 32ª aumentando um pouquinho mais, e o estrógeno sempre aumentando durante a gestação, acrescentando ao que ela havia falado. E com relação a alguns dados epidemiológicos, já foi falado muito bem. Felizmente, a incidência geral, de uma maneira geral, de tromboembolismo venoso, ela não é alta, ela é relativamente baixa, mas quando nós comparamos a mulher gestante a mulher não gestante, a gente sabe que o risco pode chegar até 5 vezes, ser até 5 vezes maior do que a não gestante, sendo que, na maioria dos casos, nós temos as tromboses venosas e, na minoria dos casos, as embolias pulmonares. Até 15% dos óbitos maternos, o André já falou, podem estar correlacionados com tromboembolismo, e das mulheres que têm suspeita de embolia pulmonar, por exemplo, não é a maioria dessas mulheres que tem a confirmação dessa embolia pulmonar, as taxas chegam a ser 7%, eventualmente até 10% ou 15% também. O grande problema, quando a gente às vezes fica um pouco satisfeito com esses números, é o problema da catástrofe que se gera quando você tem um tromboembolismo venoso e principalmente uma embolia pulmonar numa gestante, sendo que nós estamos lidando então com duas vidas, nós não estamos lidando mais com uma vida, são duas vidas e a gente sabe que uma perda de uma gestante é absolutamente catastrófica. É mais ou menos como você falar que 1 em 1 milhão é 200%, né? Nem 100% mais, né? A gente sabe que com o passar da gestação, os riscos vão aumentando. Nesse estudo aqui, no estudo MEGA, a gente pode observar que já no terceiro trimestre as chances de tromboembolismo são 9 vezes maiores, e no puerpério, que é uma situação de muito alerta, principalmente para os ginecologistas obstetras, isso pode chegar a aumentar em mais de 80 vezes as chances dessas pacientes de desenvolverem um tromboembolismo venoso. E aí já fica a primeira grande mensagem da minha aula. Toda a paciente, o André comentou, deve ser avaliada quanto aos fatores de risco de tromboembolismo venoso. Em todos os guidelines, todas as diretrizes que a gente vai olhar, a gente pode observar que todos eles pedem para que essas mulheres sejam avaliadas. E isso aqui eu faço depois, eu deixo depois talvez para a discussão, e realmente a gente não vê, de uma forma geral, os ginecologistas obstetras e muito menos os cirurgiões vasculares fazerem esse tipo de avaliação das gestantes que fazem ou pré-natal ou que eventualmente vão aos consultórios dos angiologistas. Falando já sobre a prevenção, o André já falou, eu gosto muito também da diretriz do Royal College, eu acho que ela é muito prática, não vou ficar passando por isso, o André já fez o comentário. Existem cálculos para você estratificar esse risco e, posteriormente, você saber o que você vai ter de fazer com relação à tromboprofilaxia, inclusive tromboprofilaxia química, tá? Eu vou passar rápido porque isso está disponível na internet de forma gratuita, tá? É Open Access, vocês entram nesse site e vocês vão ter lá todos os guidelines, existe o guideline 37A e o B, que são muito interessantes, bastante didáticos, com esquemas bastante legais. E uma das coisas que a gente chama sempre atenção, e é uma das preocupações que os ginecologistas obstetras têm
na prática do dia a dia, e a gente entende isso, é com relação ao risco que a paciente tem de ter um sangramento quando ela faz o uso de uma profilaxia química ou mesmo de um tratamento usando uma heparina, por exemplo, com relação ao benefício. E a gente também tem aqui situações de cautela ou de contraindicação para a utilização das heparinas de baixo peso molecular. Tá? Então, esse risco-benefício a gente também pode mensurar de certa forma através do score que a gente tem e dos fatores que aumentam as taxas de sangramento. A gente tem scores que são validados, apesar de as metodologias serem um pouco contestadas, com relação à predição, por exemplo, de tromboembolismo e embolia pulmonar. Esse aí é um deles, o Lyon-VTE, e o próprio Royal College. Existem várias indagações com relação ao poder dele, à validação que essa estratificação de risco tem. E só para informação, existe um estudo chinês em andamento, acho que desde 2012, eu não lembro agora, mas ele finaliza agora em 2020. São 13 mil pacientes arroladas para fazer a avaliação do score do Royal College na China. Então, existem já estudos de validação do próprio Royal College. E uma coisa que normalmente a gente não vê se falar é a utilização da profilaxia mecânica. Tá? É uma profilaxia bastante útil e a gente também tem que ficar atento. Né? Dentro das diretrizes do Royal College, eles fazem algumas recomendações. Então, por exemplo, a compressão pneumática intermitente, que é uma forma profilática bastante eficiente, apesar de não ser a primeira linha, ela está indicada em pacientes que são submetidos a cesariana que não fazem ou não podem fazer profilaxia farmacológica. Existem, inclusive, alguns grupos que acham que a compressão pneumática intermitente em pacientes puérperas, ela teria que ser mais valorizada, não em detrimento da tromboprofilaxia química, mas eventualmente de forma adjuvante, e as meias antitrombo, quando a paciente tem contraindicação de uso das heparinas, no caso, a combinação em pacientes que têm altíssimo risco de tromboembolismo venoso, isso daí seria uma outra indicação, que seriam gestantes viajando longas distâncias por mais de 24 horas. Com relação à trombose venosa, eu ainda estou na minha zona de conforto. O quadro clínico normalmente é típico, é clássico, a gente sabe, é aquela paciente que chega com quadro de dor súbita, habitualmente é na perna, na panturrilha, associada a um edema local, é um surgimento súbito, e a Elisabetta já falou sobre essa regra left, né, que é aumento da circunferência maior que 2 centímetros na perna esquerda, com edema ocorrendo ela no primeiro trimestre. E um detalhe importante, o grande problema do diagnóstico clínico, às vezes, e a gente vê isso muito nas discussões da paciente gestante, é que existem alterações fisiológicas, por exemplo, como o edema, que às vezes acontecem nessa paciente e podem interferir um pouco no diagnóstico. Mas eu, honestamente, eu vejo que, principalmente a história de dor, como essas tromboses, na grande maioria, são distais, a presença da dor ela é muito característica. A paciente chega aos consultórios, vai encaminhada, às vezes, para fazer o exame direto, que felizmente tem ginecologistas e obstetras que pedem um ecodoppler vascular pela suspeita de trombose venosa. Então, são pacientes que chegam com aquela história típica de dor súbita e, apesar de haver um edema fisiológico, é uma coisa que a gente observa, na perna cometida, você tem uma diferença de circunferência, uma diferença com relação tanto à presença do edema quanto ao empastamento. O edema fisiológico da gestante, normalmente é um edema que a gente chama de edema mole, a panturrilha não fica muito endurecida. Então, no exame clínico dessa paciente, você vê que quando tem a trombose venosa, ela tem uma panturrilha um pouco mais empastada, um pouco mais endurecida, favorecendo a suspeição clínica, né? Você tendo suspeita, isso a gente sabe, o exame de ultrassom vascular, ele é altamente sensível e a sensibilidade e especificidade são altas. Mesmo o exame de compressão ao modo B, ele tem uma sensibilidade e uma especificidade alta. Algumas diretrizes pedem para incluir a insonação da veia ilíaca para a avaliação desses pacientes e, quando o quadro clínico é muito evidente e o exame sendo positivo, você já inicia o tratamento de imediato. Quando existem situações de exame duvidoso ou tecnicamente difícil, se a suspeita clínica de TVP for muito alta, pela presença, por exemplo, do LEF, e esse Gestalt aqui é só uma curiosidade que a gente vê nos artigos, na verdade o Gestalt nada mais é do que um approach holístico, né? Ele começou na Alemanha, demonstrando que
a avaliação clínica do médico, a experiência clínica do médico na abordagem completa desse paciente, eu achei bem, apesar de bem legal, um pouquinho abstrato, assim. São suficientes para você imaginar que a paciente pode ter uma trombose venosa. Se mesmo assim ainda estiver negativo, ou a suspeição clínica não for tão forte, mas você pode fazer o exame seriado, como a Elisabetta falou, e uma das opções é você fazer uma ressonância nuclear magnética do membro inferior. E em caso de ser negativo, você faz o acompanhamento desse paciente. E aí eu vou falar para vocês um detalhe, como cirurgião vascular e ecografista vascular. A gente vai falar de um estudo que é o Aristóteles daqui a pouco, e esse estudo esse foi feito com insonação em modo B, através da compressão dessas veias, e isso foi suficiente para colocar um ponto de corte em algumas situações em pacientes que tinham suspeição de embolia pulmonar. Mas eu vou falar agora para os cirurgiões vasculares que estão nos ouvindo, que fazem ultrassom, que o ultrassom ele tem que ser geral. Você tem que usar o modo B, você tem que usar o color e você tem que usar o Doppler. Então eu vou citar inclusive uma situação interessante para vocês, que eu já peguei algumas vezes. Pacientes que chegam com diagnóstico ou com suspeição clínica de trombose venosa, principalmente a presença de edema, gestantes, em que você às vezes insona ao modo B e você vê que a veia está totalmente compressível, a veia não tem nenhum tipo de trombo, mas se você colocar o Doppler, a amostra Doppler nesse paciente, você vai ver que esse paciente não tem fasicidade no fluxo. Isso já indica uma suspeição de uma trombose proximal, né, na veia ilíaca ou eventualmente na veia cava. E se ainda assim, se por exemplo a paciente estiver com alguma situação, ela está dispneica ou ela está com dificuldade respiratória, você pode comparar com o lado contralateral, caso ela não tenha uma obstrução de cava, você vai ver que o estudo comparativo também pode ajudar no aumento da suspeição de uma trombose proximal. A Elisabetta já falou, o exame de ultrassom, a gente normalmente troca o probe linear por um probe convexo de frequência mais baixa, com os parâmetros adequados, não só do modo B, mas principalmente o modo color e modo Doppler, a gente consegue observar presença de fluxo, fasicidade nessas veias, principalmente na veia ilíaca externa e na veia ilíaca comum. A hipogástrica já fica um pouquinho complicado da gente avaliar. Então, um exame que é examinador dependente, mas em mãos experientes, e se os colegas utilizarem todos os parâmetros que o Doppler pode ser utilizado, é muito difícil você não ter um diagnóstico através da ultrassonografia. Eu saio da minha zona de conforto e venho para a zona da penumbra, que agora nós vamos falar de embolia pulmonar na gestante, né? E eu vou falar de zona de penumbra, apesar de eu ter algumas convicções, mas é uma área que tem bastante controvérsias. Eu vou explicar o porquê, né? Com relação ao diagnóstico clínico, é óbvio que tem vários sintomas que não são específicos para a embolia pulmonar, mas o quadro normalmente é a presença de dispneia, dor torácica associada à tosse, associada ou não à dor e edema nos membros inferiores. A gente tem que lembrar que muitas vezes esses pacientes são insonados e quando você faz ultrassom, apesar de você ter uma suspeição clínica muito forte, você não acha nenhum tipo de trombo, simplesmente porque esse trombo já subiu, ele já progrediu para o pulmão. Presença de choque, hipotensão e hemoptise, com a presença desses sinais, você aumenta mais ainda a suspeição clínica. E aí vem aqui os problemas, que são os scores de avaliação e os fluxogramas para você utilizar nessa gestante. Existe o score modificado de Wells para ser usado na gravidez, e esse aqui é um estudo, que é o estudo Artemis, que foi publicado agora em 2019, e é um estudo que está gerando alguns conflitos com alguns outros trabalhos, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, mas é um estudo de corte prospectivo, muito interessante, com um número relativamente bom de pacientes, uma vez que a embolia pulmonar na gestante não é uma coisa absolutamente frequente, e esse estudo eles utilizaram aí o dedímero com alguns outros, né, a presença de ultrassom apenas ao modo B, e nisso a gente tem que entender o contexto, que eventualmente numa emergência você não tem um cirurgião vascular ou um ecografista vascular para fazer o exame, mas você tem um emergencista que vai, às vezes, lançar a mão de um ultrassom portátil, alguma coisa mais prática para ser avaliado. Tá? Então, esse aqui é o fluxograma, não vou parar nesse fluxograma, porque eu acho melhor a gente discutir isso tudo do que a gente se ater aqui, mas vocês podem ver aqui que existem pontos de corte já para essa gestante em termos de dedímero, de níveis de dedímero. E esse daqui é um fluxograma que eu acho que talvez seja o mais interessante, que é a diretriz da Sociedade Europeia de Doenças Respiratórias, onde eles observam que se você tiver uma paciente com suspeita clínica, né,
a probabilidade no pré-teste. Aí existem 2 estudos, que é esse Artemis, que é a utilização do fluxograma que eles chamam de EARS, e existe um outro também, que é o modificado de Genebra, que é um outro estudo chamado CT-PE, ou CT Pulmonar Embolism, né? E que se você usar algum desses fluxogramas com suspeita alta e associada aos níveis de dedímero, você já pode iniciar a anticoagulação e, posteriormente, você passa ao restante das investigações, utilizando, você pede raio-x para esse paciente, você faz o exame de ultrassom, e nessa situação, quando você já tem uma trombose venosa diagnosticada a ultrassom, você não precisa fazer absolutamente mais nada, você vai continuar com a utilização do seu tratamento, e se você não tem uma trombose venosa, como eu citei o exemplo, ou esse êmbolo subiu, ou às vezes o paciente tem uma trombose que você não consegue detectar por uma dificuldade técnica, ou eventualmente porque a insonação do membro inferior está negativa, mas você ainda tem a suspeita que esteja na trombose na região cavo-ilíaca, você inicia a especificação, a investigação específica, que é baseada na angiotomografia, e essa diretriz ela tem uma preferência pela angiotomografia. Nós temos 2 exames basicamente, que é a angiotomografia e a cintilografia de reperfusão, ventilação-reperfusão, né? Eles têm uma preferência pela angiotomografia, caso o raio-x seja normal. A sociedade americana ela tem uma preferência pela cintilografia de reperfusão, ventilação. E aqui eu coloquei um asterisco, porque eu me sinto no lugar de um plantonista ou de um emergencista que está, ou eventualmente até de um colega ginecologista obstetra, que vê essas diretrizes aqui muito interessantes, uns fluxogramas bastante bem elaborados, mas lá no momento, às vezes, o que ele tem em mãos é o dedímero, ou tem outros exames. Então, lembrar de pedir o eletrocardiograma, que existem alterações que não são específicas, nem altamente sensíveis, mas ajuda, a gasometria, e os exames de hemograma e bioquímica também têm que ser solicitados pelo simples motivo de que, se você vai iniciar uma anticoagulação plena para essa paciente, você tem que saber a função renal e tem que saber a função hepática dessa paciente para saber se ela não tem um risco aumentado de sangramento, que é o grande problema que nós temos na gestante, uma vez que a gente vai iniciar a anticoagulação. E eu coloquei aqui uma marcação na anticoagulação com a heparina, pelo seguinte: se eu estiver na minha situação, se eu estou atendendo uma paciente, ela tem um quadro clínico que ele é clássico, ou eventualmente com uma suspeição relativamente boa, que o exame clínico do membro inferior, você tem uma suspeita, ou seja, se por qualquer razão você não acha que vai ter acesso a exames mais sofisticados, ou eventualmente a uma ultrassonografia, como a gente sabe que às vezes num plantão à meia-noite você não vai conseguir achar um cirurgião vascular para fazer esse ecodoppler. Se existe uma suspeição, gente, não sei o que os colegas vão falar na nossa discussão, inicie a dose de anticoagulação para essa paciente. A gente sabe que a embolia pulmonar, quanto mais tempo você demora para iniciar, o prognóstico desses pacientes piora, e a gente não precisa nem dizer com relação às pacientes gestantes. O dedímero, a gente pode observar que ele muda, a Elisabetta já falou, fisiologicamente durante a gestação, e aí já vem a questão que eu vou deixar para a nossa discussão, porque existe um estudo bastante conhecido, que é o estudo de PEP, e eles fizeram o quê? Eles fizeram a avaliação do quanto a presença de marcadores laboratoriais, especificamente o dedímero, são importantes para a detecção ou para a suspeição, para aumentar a suspeição ou confirmar o diagnóstico de embolia pulmonar nas gestantes. E no resultado desse estudo, eles observaram que o dedímero não deve ser usado para selecionar mulheres grávidas ou puérperas com suspeita de embolia pulmonar. E qual que é a questão, além do custo? A gente sabe que os países desenvolvidos avaliam muito a questão de custo e benefício, que existe para a não realização de alguns exames mais específicos e sensíveis, como, por exemplo, a cintilografia, ventilação, perfusão ou a angiotomografia. É a questão da radiação. E o próprio autor, depois da liberação desses resultados que a gente viu, agora em 2020, ele colocou uma segunda análise do estudo de PEP. Eu achei interessante que ele fez uma revisão de literatura, onde ele observou que, principalmente no caso da angiotomografia, a preocupação é câncer de mama nas mulheres. E na cintilografia de ventilação-reperfusão, seria o câncer no feto. Ele observou que a exposição à dose de radiação nessas situações de investigação pode aumentar o risco de câncer infantil para a idade de 15 anos em 0,0006%. Então, a chance
aparentemente muitíssimo baixa. E para a mãe com típico risco de desenvolver câncer de mama, por exemplo, de 0,1% após 10 anos, a chance vai para 0,0136%. Então, a chance também é bastante baixa. Então, ele contesta esses resultados, a utilização do dedímero, e eu, particularmente, acho o dedímero útil nas circunstâncias onde você não tem ferramentas suficientes para uma avaliação mais acurada. Então, você está num plantão ou você está numa região onde você eventualmente tem acesso a exames laboratoriais, o dedímero, como a gente já tem esses pontos de corte publicados no estudo Artemis, pode ser de alguma utilidade nessa situação. Vamos deixar para discussão. Tratamento do tromboembolismo, as drogas já foram também faladas, as heparinas hoje são as drogas de escolha, no caso a heparina de baixo peso molecular, são seguras na gravidez, podem ser usadas também na lactação, baseada em bons níveis de evidência. O fondaparinux, o André já falou, é um pentasacarídeo que ele atravessa, de certa forma, a barreira placentária, mas ele pode ser usado, por exemplo, na lactação. Ele não é a primeira droga de escolha para a utilização do tromboembolismo venoso na gestante, tá? Praticamente 100% das diretrizes escolhem a heparina de baixo peso molecular como droga de escolha. Antagonista de vitamina K não deve ser usado durante a gestação, é contraindicado, porém, na lactação, ela pode ser utilizada. Tá? Os DOACs, em nenhuma das situações, eles devem ser usados, infelizmente. Então, a heparina de baixo peso molecular, ela é a droga de escolha. E eu falei de heparinas, nós temos a heparina de baixo peso molecular e temos a heparina não fracionada. E por que a gente deve usar a heparina de baixo peso molecular? Ela tem taxas mais baixas de recorrência ou extensão do tromboembolismo com relação à comparação com a heparina não fracionada, mortalidade mais baixa, menor taxa de sangramento, e ela também pode gerar menos osteoporose e plaquetopenia. A questão das heparinas, a gente falou, o André comentou, que é da plaquetopenia, e uma das coisas que a gente tem que se atentar é de pedir a avaliação de plaquetas dessas pacientes de tempos em tempos. Eu vou passar depois a bola para a Elisabetta comentar a respeito disso. Outros tipos de tratamento, existem sim indicações para outras situações mais invasivas, como, por exemplo, filtros. São tratamentos de absoluta exceção, existem contraindicações relativas, mas quando o paciente, por exemplo, uma gestante tem contraindicação de anticoagulação, você pode inserir um filtro de preferência removível nessa paciente, ou em pacientes que têm uma embolia recorrente em uso inadequado de anticoagulação. Tá? Isso aqui está escrito errado. E o que eu vejo, na grande maioria dos casos, quando a gente vê essas embolias pulmonares recorrentes, a grande maioria dos casos é falha terapêutica por baixa adesão da paciente ou, eventualmente, uma má informação com relação ao uso de drogas. Eu já vou comentar alguma coisa com relação à utilização das heparinas. A trombólise farmacomecânica, a gente tem algumas publicações, relatos de casos em situações de grave risco materno, como, por exemplo, na flegmásia, onde a taxa de perda de membro, ou, eventualmente, a chance de óbito da mãe é muito alta, e a gente tem alguns resultados em literatura com resultados a curto prazo e um número pequeno de casos de paciente com resultados bons. E aqui chega o ponto X da minha apresentação. Eu vou fazer uns comentários aqui, e por gentileza, quem escutar aí a carapuça civil, não se sintam ofendidos. Tá? Primeiro, com relação a aleitamento e anticoagulação. Existem aqueles que não sabem por uma questão de ignorância, por falta de conhecimento, e eu já passei por essa situação da mesma forma que vocês, mas existem aqueles que, infelizmente, não usam porque faltaram estágio de puericultura ou de pediatria, né, fazem essa conduta, ou aqueles que são os preguiçosos, porque você não deve interromper a amamentação para a utilização de anticoagulação em pacientes com diagnóstico de tromboembolismo venoso, a não ser que seja estritamente necessário. Por que isso? Porque nós podemos utilizar a varfarina, o antagonista da vitamina K, na lactação. 90% ou mais de 90% da vitamina K, ela se liga fortemente à albumina plasmática, então as taxas de a presença do antagonista da vitamina K no leite materno é muito baixa. Então, com a paciente, você inicia com a heparina de baixo peso molecular e com aquele esquema que a gente já conhece habitualmente, você vai utilizando em conjunto o antagonista da vitamina K com a heparina de baixo peso molecular em dose terapêutica até atingir o RNI entre 2 e 3. É chato, isso não é fácil. Estive com uma paciente agora recentemente com quadro de COVID no puerpério, com uma trombose proximal ilíaco-fêmoro-poplítea no membro inferior direito,
e foi um sufoco para a gente atingir a taxa de anticoagulação. E quando nós atingimos, ela foi fazer, inserir o DIU de Mirena, nós tivemos que fazer ponte, depois nós tivemos que atingir novamente a taxa de anticoagulação, mas era uma paciente que era enfermeira com altíssimo conhecimento da importância do aleitamento para sua criança. Então, ela não queria de forma nenhuma parar de amamentar, sendo que havia sido indicado para ela, não foi felizmente pelo ginecologista obstetra, por um outro colega, que ela parasse a amamentação e passasse a utilizar os novos anticoagulantes. Isso não é necessário. Existem alguns esquemas, esse esquema também é do Royal College, de sugestão de início de doses. Uma coisa muito importante, eu vou pedir depois a opinião do próprio André com relação a isso, são as pacientes que no puerpério têm algum tipo de sangramento e a gente, às vezes, eu já vi acontecer isso, colegas que dobram a dose para atingir o pico maior de anticoagulação e essas pacientes passam a sangrar, ter perda vaginal mais intensa, que não são perdas importantes, mas muitas delas ficam anêmicas. Então, eu sou um pouquinho mais conservador com relação ao início do antagonista da vitamina K, eventualmente com doses de 5, no máximo 7 miligramas, e a gente vai devagarzinho dosando o RNI de acordo com a passagem dos dias, e eu normalmente doso a partir do 5º dia, e essa paciente continua com a heparina até a gente atingir a faixa de anticoagulação. E a bola da vez, né, a gestação e o coronavírus. Existe um artigo recentemente publicado que não mostra muitas diferenças, eles fizeram uma revisão de 35 diretrizes, sendo que 14 delas tinham um direcionamento específico para a gestação e o coronavírus, e a gente não vê uma diferença muito grande. Pacientes que têm hospitalizadas habitualmente vão usar a heparina de baixo peso molecular de forma profilática, e em situações muito individualizadas você pode ou dobrar a dose ou usar, no caso, a heparina em dose terapêutica, que não é a conduta corrente. Na verdade, pacientes com alto risco em casa, você utiliza a heparina profilática, pacientes hospitalizados você vai acabar utilizando, e pacientes graves, normalmente se dobra a dose, e isso também é uma controvérsia até para pacientes não gestantes. Tá? Meu muito obrigado, eu gostaria agora, na verdade, de aprender com a nossa discussão, que eu acho que a aula pode ter acrescentado um pouquinho, mas acho que a discussão é o que vai acrescentar mais para nós todos. Vamos lá. Bom, deixa eu só responder a pergunta de algumas pessoas aqui, Fabrício, rapidamente. Algumas pessoas perguntaram sobre terapia compressiva, tá? Essa eu vou responder porque esperei chegar a tua aula para a gente poder responder. A primeira resposta que eu quero dar é meia antitrombo durante a gestação. Meia antitrombo é para paciente em posição supina, paciente deitada, para paciente acamado. Então, meia antitrombo não é para gestante, tá? Meia gravídica não faz diferença alguma. Tá? Os trabalhos mostram que meia 3/4, 7/8 gravídica não tem diferença alguma. Prescreva aquela que traz mais conforto. Se o edema é de perna, 3/4. Se o edema é de perna e de coxa, 7/8. Agora, não é porque a meia gravídica que é para grávida, não precisa disso, porque é desconfortável para caramba, ainda mais se ela mora lá no Nordeste, que é calor, extremamente calor, isso só gera mais desconforto. Então, qual a pressão? Uma meia 20/30 controla os sintomas do paciente. Se não controlar, você pode sobrepor a meia ou uma 30/40, ou usar uma meia mais rígida, como uma meia tipo Duomed da MED. Então, meias antitrombo não são para pacientes que estão deambulando, como uma paciente gestante. Você pode até usar no período pós-operatório de uma cesárea que ela está acamada, mas elas não são feitas para pacientes que estão deambulando, tá? É só esse detalhe que eu queria colocar aqui para as pessoas. Cara, de pergunta aqui que fizeram aqui, que eu queria passar para você, Fabrício, rapidamente, também não queria prolongar, que a gente o pessoal ficou aqui até o final aqui, só quero colocar uma pergunta para vocês, e é bem interessante essa pergunta. Para um paciente que tem uma arritmia cardíaca, que está em anticoagulação devido à arritmia cardíaca, e ela vai para uma gestação, como é que você vai fazer a anticoagulação dessa paciente? Ela estava lá tomando ou uma varfarina ou um DOAC, né, porque ela tinha uma arritmia e ela vai para a gestação. Como é que você vai manejar a anticoagulação dessa paciente durante o período gestacional? Elisabetta. Pois é, né? Esse tópico eu cheguei a abordar em um dos slides finais da aula, e, é claro, gera bastante angústia essa transição. Mas o adequado é que se faça a transição preferencialmente até a 6ª semana de gestação para heparina de baixo peso, para o manejo dessas pacientes, visto que a gente não tem liberação nem dos DOACs nem da varfarina para essa situação
para esse tratamento das gestantes. Tá joia. Tá bom, André, quer comentar alguma coisa da palestra do Fabrício? Não, eu queria parabenizar o Fabrício. Para mim, que sou obstetra e ginecologista, acrescentou muito. Achei muito interessante os algoritmos que ele trouxe para nós e principalmente a vivência dele como ultrassonografista, como estudioso do sistema venoso. Para nós isso é algo muito impactante, porque a gente vê que uma gestante que tem uma suspeita de TVP proximal, se o colega que faz o Doppler venoso ele realmente não tiver grande experiência, o laudo para a gente acaba muitas vezes sendo um laudo inconclusivo, né? Então acho que essa vivência que ele trouxe conta muito. Eu queria só comentar essa última colocação que você fez para a doutora Elisabetta e para ele também em relação ao turning point, a troca do DOAC ou da varfarina para uma gestante. Existem, acho que, duas possibilidades. Aquela mulher que ela é muito ansiosa, que ela tem pânico de uma eventual teratogenicidade, nós podemos fazer essa troca quando ela deseja ainda engravidar. Só que isso tem um custo, não só financeiro, mas até mesmo físico, porque os colegas sabem que as heparinas, elas quelam cálcio, elas diminuem a biodisponibilidade de cálcio, ela precisa suplementar o cálcio, porque o uso com mais de 3 semanas leva a quadros de osteopenia em 30% das vezes e até osteoporose em 5% das vezes. No momento que a grávida, ela precisa ter um aporte maior de cálcio para constituir o esqueleto fetal. Então, essa troca antecipada, eu acho que ela é ruim, mas ela é possível. E a melhor alternativa foi, como o doutor Fabrício comentou, a doutora Elisabetta, hoje nós temos testes de gravidez em farmácia que custam, eu comprei anteontem para levar para o consultório, custa R$11. Esses testes têm uma sensibilidade de 99,9% quando feito no dia do atraso menstrual e uma especificidade praticamente 100%. Então, ela pode ser orientada a fazer a cada 2 semanas, se ela não tem um controle do ciclo, mas, como dito, até a 6ª semana não tem risco teratogênico. E nós usamos varfarina na gestação. A varfarina ainda, para gestantes com prótese cardíaca metálica, a varfarina ainda é superior do que as heparinas de baixo peso molecular, só que nós escapamos da janela de teratogenicidade. Então, ela vai usar a enoxaparina em dose plena até a 14ª semana. A partir daí, ela volta a usar a varfarina até a 36ª, porque a varfarina, depois de 30 semanas, como passa a placenta, anticoagula o feto e naqueles mecanismos de assincletismo, rotação interna, ele tem sangramento intracerebral. Então, nós precisamos suspender pelo menos um mês antes do parto, né? Não é uma droga, mesmo fora da embriogênese, é uma droga que ela tem 2,5% de chance de malformação, porque você tem pequenos sangramentos que são substituídos por fibrose. Então, mesmo depois que você usa a partir de 14 semanas, ela não é uma droga totalmente segura, mas ela, do ponto de vista de prevenção de trombose, ela ainda é superior à enoxaparina, né? E como o Fabrício colocou, achei muito interessante a experiência dele com o uso da varfarina no puerpério. Eu acho que é um uso muito interessante. Eu só tenho uma ressalva. No HC eu usava muito, porque naquela época ainda a enoxaparina era muito cara. E aquele período de puerpério que a grávida, de 6 semanas, que ela está recuperando o estado pré-gravídico, que ela volta, aqueles 40% de volemia, ela regride, é um período que eu pelo menos, tinha muita dificuldade de ajustar o coagulograma, mas aí acho que um vascular com experiência, como o Dr. Fabrício tem, aí realmente é uma medicação muito interessante e com a cautela que ele falou, né? Não fazer uma dose maior, porque realmente o sangramento, a loqueação pode ficar exacerbada, né? Obrigado. Joia. Bom, eu queria ficar aqui a noite inteira, né? Assim, essa noite foi uma noite intensa e de aprendizado maravilhoso. Assim, muitos elogios. Eu quero agradecer de coração ao Fabrício, ao André, à Elisabetta. As pessoas aqui estão todas agradecendo e elogiando o que tiveram essa noite. É o que eu disse a vocês, é extremamente prazeroso poder ter uma discussão interdisciplinar. Eu tenho certeza e gostaria de contar com vocês para a gente poder ter mais discussões como essa no futuro sobre esse tema.
porque se eu tivesse que responder todas as perguntas que vieram para mim aqui, a gente ia passar a noite inteira aqui discutindo. Né? Acho que seria muito legal se a gente pudesse fazer uma noite de casos clínicos. As pessoas, todo mundo manda muito caso clínico aqui, então vamos ver se a gente consegue marcar uma reunião no futuro de casos clínicos para a gente poder discutir. Acho que seria muito legal, porque todo mundo aqui tem um caso clínico muito esdrúxulo para discutir. E é legal a gente poder colocar isso e discutir com mais tempo, mas obviamente que a gente não tem tempo para discutir tudo que chega para nós. Então eu queria agradecer a todos que ficaram até agora aqui assistindo, agradecer aos palestrantes e queria que cada um aqui deixasse aqui uma palavra final, então eu vou pedir para a Elizabeth aqui deixar suas considerações finais. Primeiramente, agradeço a oportunidade. Aprendi muito na noite de hoje também, excelentes palestras, parabenizo os colegas doutores que falaram hoje, e com certeza esse tipo de evento engrandece muito a discussão, eleva o nível da discussão, e eu espero, sinceramente, que esses eventos se repitam e contribuam para a melhor condução dos nossos pacientes, levando medicina de qualidade. Obrigado, Elizabeth. André, suas palavras. Elias, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho que você, o Kikuchi, o Fabrício tiveram comigo, com a lembrança do meu nome, de todos aqui, dos quase 300 telespectadores, eu fui um dos que mais aprendeu com vocês. Obrigado, Elizabeth, pela sua participação, pela sua linda aula. Queria agradecer ao Fabrício também, pela experiência que ele trouxe para nós e espero um dia estar de volta com vocês. Muito obrigado. Um grande abraço. O que precisarem de mim, estou lá no Pérola Byton à disposição. Obrigado. Agradeço. Fabrício, mãozinho. Já boa noite. Obrigado também pela presença da Elizabeth e do André aqui com a gente. E vou falar que eu estou muito bravo, porque eu tinha um monte de pergunta para fazer para a Elizabeth e para o André, para a gente sanar um monte de dúvida, mas vai ficar para uma próxima, acho que a gente vai ter outra oportunidade. Obrigado, pessoal, que ficou até agora e prestigiou, agradeço muito. Com certeza. Gente, um abraço de coração a todos, fiquem com Deus, um bom feriado a todos, tudo de bom.